Nós estamos estudando Apocalipse. Apocalipse capítulo 11, algumas ênfases após a medição do santuário e do altar. E o átrio, que era a parte de fora, não era para medir. Então Deus está falando para João, que está falando para nós também, a respeito daquilo que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Haverá 7 anos de grandes tragédias aqui nesse mundo. O mundo vai virar um caos. Poderíamos dizer que a bruxa estará solta, mas é os demônios mesmo. Os demônios estarão soltos. Satanás vai energizar o anticristo, o seu principal agente na tribulação. Jesus Cristo mesmo vai trazer juízo. Deus Pai, e haverá muita dificuldade aqui na terra. Às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar a palavra de Deus pelas coisas extraordinárias que acontecem. Agora eu queria lembrar aos irmãos que várias coisas extraordinárias aconteceram nesse mundo sem que as pessoas pensassem na mínima possibilidade disso acontecer. Por exemplo, a cidade de Chicago, em Illinois, Estados Unidos, ela foi totalmente incendiada em 1929. Ninguém imaginava que uma cidade ia pegar fogo assim, totalmente. Isso foi lá para os idos, lá para trás, no ano 64, em Roma, aconteceu isso. Mas aconteceu na nossa época. Nós jamais pensaríamos que um muro separaria 2 países, como a Alemanha, dividindo a Alemanha em 2 partes. E depois, a outra geração jamais imaginaria que esses muros seriam derrubados. Jamais imaginaríamos que as 2 torres de World Trade Center cairiam. E várias coisas que nós jamais imaginaríamos que poderia acontecer, elas acontecem. Então, quando Deus permitir que esse tempo seja aberto para julgar a humanidade, Ele terá 3 propósitos. Primeiro é mostrar para o mundo que nenhum governo presta. Nenhum governo consegue subsistir, consegue julgar com justiça, consegue fazer o bem para a humanidade. Os governos são incapazes de instaurar no mundo paz, justiça e felicidade. Tira isso da sua cabeça. Aprendemos também que Deus vai dar um exemplo, uma palhinha, um exemplar do que será a eternidade sem Cristo Jesus. Muito sofrimento, muita blasfêmia por parte daqueles que não são salvos. E finalmente Ele mostra na sua misericórdia que toda a nação de Israel será salva. Toda a nação de Israel que sobrar será salva. E também outros que quiserem ser salvos no período da tribulação também poderão ser salvos com muita dificuldade. Então nós aprendemos tudo isso em Apocalipse. E no capítulo 11, de modo especial, ele está dizendo que ele levantará 2 testemunhas. 2 testemunhas que farão grandes sinais, milagres, para pregar o evangelho do reino. O evangelho de que Cristo reinará sobre este mundo e Ele mostrará aqui na terra. Alguém diz, não vai ser tudo no céu? Não, Ele tem que provar que aqui na terra poderia ter paz, justiça universais. Como? Se Deus governasse no mundo. Ele vai provar isso. Então, essas 2 testemunhas, elas pregam com toda a ousadia. Elas são protegidas por Deus para que nada acontecesse contra ou sobre elas, enquanto elas pregassem o evangelho do reino aqui na terra. Isso vai acontecer ainda. Só
que depois de cumpridos os dias que as duas testemunhas estiverem aqui, ou seja, 42 meses, 3 anos e meio ou 1260 dias, tudo a mesma coisa, tá bom? Aí, terminando esse tempo, Deus permite que as duas testemunhas sejam mortas. E aqui nós vemos a partir do versículo 7, Apocalipse 11, 7. Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá bom? Aqui mostra a morte e a ascensão, a ressurreição, evidentemente, e a ascensão das duas testemunhas. Então as duas testemunhas morrerão. Não é porque Deus ficou fraco, não é porque Satanás ficou forte, não é porque as duas testemunhas fracassaram. Não, Deus cumpriu o propósito e ainda tem um propósito até na morte das duas testemunhas. Versículo 7: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. A besta é o anticristo. O anticristo vai ter a permissão dada por Deus de matar as duas testemunhas. Então as duas testemunhas já concluíram o que tinham que fazer. O mundo não vai ficar sem testemunho. Aqui na cidade todo mundo tem testemunho, só quem não quiser que não tem testemunho da palavra de Deus. Mas aqui há muitas formas e maneiras das pessoas terem o testemunho da palavra de Deus, da verdade. Mas tem lugares que não têm, nunca tiveram e nunca terão, na nossa época, o testemunho da palavra de Deus. Então esse período da tribulação, embora seja de grande luta, é um período abençoado, porque a palavra de Deus escorre e espalha pelo mundo inteiro em apenas 7 anos. O mundo todo conhecerá com detalhes a palavra de Deus, o que Deus exige de cada pessoa. E essas testemunhas então são mortas, e essa morte, a morte sempre é tristeza, mas essa morte causa no mundo inteiro muita alegria. Então como é que todo mundo vai ver? Ninguém imaginava como que todo mundo veria uma cena dessa. Depois começaram a pensar na televisão. Depois pensaram na internet. Então, hoje tem tanta tecnologia, e certamente essa tecnologia continuará, a maneira de o mundo todo saber de algum acontecimento em tempo real. Então o mundo inteiro vai ter conhecimento, e mesmo que não tivesse tecnologia, Deus traria uma forma, uma maneira do mundo todo presenciar isso que aconteceu. Todo mundo já sabe quem são as duas testemunhas, ou todo mundo vai saber quem são as duas testemunhas. São os pregadores da palavra de Deus. Pessoas humanas, porém pessoas com poder de fazer sinais e com a proteção de Deus para que avancem com o Evangelho no mundo inteiro. Mas aqui chega o momento que elas são mortas, as duas testemunhas. No versículo 7 e 8 também nós vamos ver que essas duas testemunhas mortas serão expostas para todo mundo em Jerusalém, onde Deus está tratando com o povo nessa tribulação. E os cadáveres ficarão estirados numa praça e todo olho verá. Versículo 7. Quando tiverem então concluído... obrigado. Versículo 8. E o seu cadáver, ou seja, das duas testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade. Que cidade é essa? Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado.
essas duas testemunhas, num símbolo de derrota, elas ficam estendidas na praça. E essa praça está na cidade que carrega aqui 2 ou 3 nomes. Então essa cidade espiritualmente. Então se fala que é espiritualmente, evidentemente que não é geograficamente. Não é realmente essas cidades. Mas por causa das características daquelas cidades, a cidade de Jerusalém ganhou esses 2 apelidos. O primeiro apelido, Sodoma. Para você saber que cidade foi Sodoma, é só você ler Gênesis 19, não é? Lá você vai encontrar a perversidade daquela nação, a ponto de Deus se irar contra aquela nação e destruir, fazer fogo cair do céu. Sodoma com mais 3 cidades. E então, quando ele fala que Jerusalém é apelidada de Sodoma, quer dizer que Jerusalém estava perversa. Eles não estavam mais atentando para as coisas de Deus. E também é chamada de Egito. Egito foi a nação, o império, que conquistou, ou melhor, que escravizou a nação de Israel. Então o Egito era pernicioso. Deus não queria que um rei, por exemplo, fizesse negócios com o Egito. Não era para voltar para o Egito. O Egito era abominável aos olhos de Deus. Então a nação ganha esses 2 apelidos tão feios: Sodoma e Egito. Sabe uma coisa, irmãos, que eu sempre penso nas igrejas no Egito. Eu fico pensando, quando vai pregar esses textos aqui, eles têm que falar mal deles próprios, né? Da própria nação. Fechei os parênteses aí. Aqui fala que essa cidade é onde o Senhor Jesus foi crucificado. Claro que Jesus não foi crucificado em Sodoma, e Jesus não foi crucificado no Egito, então não está falando dessas 2 cidades, mas são apelidos que Deus deu. Jesus foi crucificado em Jerusalém, fora da cidade, evidentemente, mas em Jerusalém. Versículo 9, parece que o mal, ou 10, né? Versículo 10, nós lemos 8, né? 9 agora. Então, muito importante, versículo 9. Versículo 9, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Era um trunfo. E era um triunfo também para eles terem aqueles cadáveres, porque esses cadáveres era a mensagem para o mundo inteiro de que Deus perdeu, a mensagem para o mundo inteiro de que Deus fracassou, que o testemunho dessas 2 pessoas fracassou. E eles não precisavam atentar para o que as 2 testemunhas falaram do reino de Cristo Jesus. E eles ficaram tão felizes que eles fizeram questão de que os cadáveres ficassem expostos para todo mundo ver, todo mundo contemplar, e dessa maneira seria para todos um aviso: não aceite as coisas de Deus, você vai se dar mal. E o mundo é perverso. O mundo hoje já tem a mesma mentalidade. A mentalidade de que não vale a pena seguir as coisas de Deus. O mundo tem a mentalidade de que está triunfando sobre o mundo espiritual. O mundo materialista acha que tomou conta de tudo. E que se você pensar nas coisas materiais, você se esforçar para ter as coisas materiais, então você consegue abafar todo tipo de condenação contra você. Por isso as pessoas ficam meio anestesiadas, abestalhadas, fascinadas, enfeitiçadas
com os bens materiais. Os bens materiais, eles são colocados nas nossas mãos como bênção ou maldição. Bênção porque todas as coisas provêm de Deus. Maldição porque esses bens materiais, eles têm o poder maléfico de embaçar a sua visão para as coisas espirituais. Você acha que você não precisa de nada espiritual, só das coisas materiais. E eles estão celebrando o mundo material. E veja o que eles fazem no versículo 10, mostrando aqui um Natal satânico. Aqui parece um Natal. Veja aqui o versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Eles ficaram tão felizes, que eles começaram a dar presente uns para os outros. Mas eu queria dizer, para você que conhece um pouquinho do Apocalipse, no capítulo 6 você vai perceber isso. Na verdade, as pessoas nessa época vão odiar umas às outras. Elas vão bater umas nas outras, vão violentar umas às outras. E vão até matar, se puderem, umas às outras. Então, há um ódio mortal nas pessoas no período da tribulação. Mas aqui, de repente, está todo mundo feliz, todo mundo amiguinho, todo mundo dando presente um para o outro. Por quê? É porque eles estavam com a mente atormentada, eles não aguentavam mais falar da ira de Deus e do Cordeiro sobre eles. O ser humano não suporta a ideia de que alguém vai julgá-lo algum dia. Por isso ele inventa muitas teorias. Que o mundo veio de uma explosão, que o ser humano veio do macaco, que não há um Deus criador pessoal a quem você tem que prestar contas. O mundo se atormenta com essa ideia de prestação de contas. Por isso o mundo faz de tudo para anular Deus. Quando você está meio bravo com Deus, você também quer anular Deus. De alguma maneira você quer que Deus não controle sua vida. De alguma maneira você quer que Deus não se intrometa na sua vida. E nada melhor do que uma dinheirama cair em cima da sua mesa. Você esquece de Deus na hora. A autossuficiência e a sensação de prazer e de poder que o dinheiro e as coisas materiais dão, fazem-nos esquecer por algum momento de que nós não precisamos de Deus e que nós não temos que prestar contas a Deus. Havia duas pessoas muito importantes em Jerusalém. Uma era o governador, chamado Pilatos, e outro era o rei da Judéia, cujo título era Herodes. Os dois se odiavam. Pensa em duas pessoas, dois políticos que se odiavam. Mas quando Jesus estava entregue para os dois e fizeram um ping-pong com Jesus, os dois fizeram amizades. Os dois viraram amiguinhos, Pilatos e Herodes. Então saiba disso, que as pessoas inimigas, elas se juntam para cancelar, anular Deus na vida delas. Então não se admire que muitas forças estranhas deste mundo vão tentar ludibriar, te enganar, para você esquecer por um momento, esquecer de Deus. Toma cuidado. Toma cuidado, porque há muitas distrações. Aí você começa a se entregar para essas coisas e até se alegrar
com os pensamentos de que não existe Deus. Bom, as pessoas habitando na terra estavam atormentadas com aqueles dois profetas, aquelas duas testemunhas, porque elas não paravam de falar de Deus, de Jesus, de destruição, de evangelho, de prestação de contas. Elas não aguentavam mais. Então, quando elas morreram, foram mortas, elas viraram amigas umas das outras, trocaram presentes e muitos se alegraram. Versículo 11 agora, Deus vai confirmar essas testemunhas, ressuscitando-as diante de todos e também acendendo-as. Acender quer dizer levantar, subir. Parecia que o mal tinha triunfado, parecia que Deus tinha fracassado. Mas agora Deus envergonha todo mundo. Deus mostra mais uma vez: eu vou continuar atormentando vocês. Versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus neles, nos profetas, penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande alegria. É isso? Não. Grande medo, grande alegria, eles estavam no versículo 10. Agora eles estão com grande medo. Essa é uma analogia, é uma comparação do que vai acontecer no futuro. Hoje muita gente está alegre, tentando anular Deus na sua vida, tranquilas, anestesiadas com o prazer, com os bens materiais, com a perspectiva de que são donas da própria cabeça, da própria vida, e de que não deverão prestar contas para ninguém, porque morrendo aqui, ou vão para alguma coisa espiritual meio maluca, vagando pelo universo, ou tudo acaba aqui mesmo. De qualquer maneira, eles não têm que se preocupar com nada. As pessoas são assim. Mas um dia elas terão grande medo, porque elas vão descobrir que aquilo que estava na Bíblia era verdade. Aquilo que algumas pessoas insinuaram ou falaram diretamente era verdade. E agora, com grande medo, elas não terão escapatória. Terão que prestar contas diante de Deus e sofrerão agonia tremenda por toda a eternidade. Versículo 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então Deus leva essas duas testemunhas. Quando parecia que Jesus tinha sido derrotado, ele ressuscita e Deus leva também numa nuvem. E essas duas testemunhas são levadas nessa nuvem e elas cumpriram muito bem aquilo que elas tinham que fazer. Eu falo no passado, mas é como se eu estivesse lá no futuro, né? Junto com vocês, falando desse período. Então, a morte e a ascensão das duas testemunhas. Vamos liquidar esse capítulo aqui falando do segundo ai e a sétima trombeta. Então, mais um aviso de Deus para os moradores da terra. E aqui é Jerusalém, né? Versículo 13. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Terremoto é uma coisa assustadora, né? Dizem.
Um amigo chileno falou que lá no Chile chega a ter terremoto uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana. Tem lugares que todo dia tem um tremorzinho de terra. Mas nos grandes terremotos do Chile, eles saem para a rua, eles se ajoelham, eles oram ao Deus do céu, eles pedem misericórdia. Quando acaba o terremoto, eles voltam e voltam para a vida sem Deus. Assim é o ser humano. O ser humano tem muito medo na hora do pavor, né? Mas depois ele se tranquiliza e ele acaba desistindo da ideia de se arrepender. Mas aqui você encontra as pessoas dando glória a Deus. Para você que é um leitor já antigo da Bíblia, você sabe que dar glória a Deus não significa que eles se converteram. O dar glória a Deus aqui significa que eles estão reconhecendo o poder de Deus. Só isso. Mas eles não se converteram. E assim é o ser humano. O ser humano ele tem todo o testemunho de Deus, mas ele não se converte dos seus maus caminhos. Alguns sim, mas muitos não. E Deus está dando mais esse aviso para eles. E terremoto sempre é um aviso para as pessoas. As pessoas trazem todo tipo de divindade para poder se apoiar. Nas Filipinas, Mianmar, teve um terremoto agora, né? Nesses dias. Versículo 14, a expectativa é crescente. Começa a crescer um desespero nas pessoas. Passou o segundo ai. Eis que sem demora veio o terceiro ai. Então esses ais, como o próprio nome sugere, né, são dolorosos. Mas ainda tem o terceiro ai. E aqui há uma sétima trombeta. Vocês sabem que Apocalipse é dividido em três etapas de sofrimento, não é? 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. Versículo 15, uma promessa esperada. A promessa de que Cristo Jesus vai reinar nesse mundo. Versículo 15, o 7º anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja que Jesus ainda não está reinando, mas a palavra de Deus é tão certa que já fala no passado. O reino do mundo se tornou do Senhor Jesus. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Antes de Jesus ir para a cruz, ele disse: o príncipe desse mundo foi julgado. Ele colocou no passado, ou seja, quando Deus fala, você pode saber que já aconteceu, porque a palavra de Deus nunca é fracassada, a não ser que ele coloque alguma cláusula, algum adendo. Por exemplo, Nínive. Vou vir e destruir essa cidade. Mas ele não destruiu Nínive. Mas se Nínive se arrependesse, ele mudaria de ideia. E foi o que aconteceu. Embora 200 anos depois Nínive foi destruída porque voltou atrás em seus pecados. Quem captou muito bem esse versículo foi um músico por nome Handel. E ele fez o lindo hino Aleluia, que é conhecido como Aleluia de Handel. E numa parte, aquele hino tem tantas partes bonitas, né? Mas numa parte que é piano, ou seja, bem macia, porque o hino é bem agitado, né? O coral canta assim: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí começa um crescente de novo nessa música. Então o Handel, ele pegou muito bem essa ideia do reino de Cristo. A expectativa é a sua também? Que Cristo Jesus vai reinar e nós reinaremos com Ele? Amém. O versículo 16 e 17, queria lembrar os irmãos que tudo sempre foi sobre Jesus. Apocalipse não é sobre terremoto.
Apocalipse não é sobre incêndio nas florestas, não é sobre a poluição dos rios, não é sobre demônios saindo da terra. Apocalipse não é sobre pessoas sendo queimadas pelo sol. Apocalipse não é sobre pessoas amaldiçoando Deus. Apocalipse não é sobre nada dessas coisas. Apocalipse é sobre Jesus Cristo. O primeiro versículo de Apocalipse já mata todo enigma. A revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer se mostrar para o mundo todo. E ele mostra o que vai acontecer com o livro de Apocalipse. Versículo 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono, isso lá no céu, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Essa adoração é verdadeira. Versículo 17. Graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Novamente, Jesus não está reinando ainda, mas é tão certo que eles já estão dando louvores a Deus, porque Cristo Jesus vai reinar. Versículo 18, aqui você tem o Salmo 2, depois você dá uma lidinha no Salmo 2, segundo Salmo, ele está todo sintetizado nesse versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Esse versículo ele dá um resumo de tudo que Deus quer nessa terra. Qual o propósito de Deus nessa terra? Primeiro, as nações estão bravas com Deus. Não parece, né? Não parece, mas elas estão bravas com Deus. Deus vai julgar o mundo com grande ira. Deus vai julgar todos os mortos, todas as pessoas que já morreram sem a salvação, todas as que vão morrer ainda, todas as que estiverem vivas naquela época, Deus vai julgar a todas. Deus vai dar prêmio para você e para mim. Para aqueles que aceitaram a Jesus, terão premiações. E não importa se você aqui foi uma pessoa muito importante aos olhos humanos, ou se você foi uma pessoa que passou quase desapercebida nesse mundo, não importa. Todos receberão premiação de Deus, os pequenos e os grandes. E Deus vai destruir aqueles que pecaram nessa terra, todos. Então isso é verdade, isso é a palavra de Deus, e nós não devemos subestimar o juízo de Deus. Nós vamos encerrar com o versículo 19. Aqui o mistério da arca perdida desvendada. Então, o Indiana Jones vai desculpar a gente, mas ele não achou a arca perdida, tá bom? Enganaram o Indiana Jones. Naquele filme de Indiana Jones, ele segue uma profecia de um livro apócrifo, o livro dos Macabeus, né? Bons livros de ler, os dois. Algum dia que você não tiver mais nenhum livro da Bíblia para ler, mas você pode dar uma pausa e ler esses dois livros. Procura aí na internet, 1º e 2º Macabeus, tá bom? É uma história, quase tudo ali deve ser verdadeiro. Foi a história no intervalo do Velho Testamento e o Novo Testamento, chamados Anos de Silêncio. Essa família dos Macabeus, Judas e a família dele, uma família sacerdotal e guerreira também. Então eles contam várias histórias. E lá tem uma história
e nós estamos falando que é verdade, tá? Que Jeremias, na época do cativeiro, ele manda pessoas levarem a arca e colocarem numa caverna para esconder, porque os babilônios, você nunca vai ter registro que os babilônios levaram a arca, né? Então a arca ficou perdida, ninguém sabe onde está a arca aqui nesse mundo, e ele teria escondido ali, e o Harrison Ford achou, né? Lá numa caverna. Meus irmãos, essa arca está no céu, o Senhor recolheu essa arca. Mas como? Algo material foi para o céu? Não se preocupa com isso. Tem outras coisas materiais no céu, como por exemplo a árvore da vida do jardim do Éden, está lá no céu também. Então, e as marcas de Jesus também estão no céu, foram feitas aqui na terra. Então a arca do Senhor se abre. Veja aqui versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, mas não está aqui na terra, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Aí o mundo vai sentir mais uma vez a ira do Senhor e a presença de Deus, né? Que a arca marca a presença de Deus e está diante do próprio Deus. Então, meus irmãos, isso aqui não é uma historinha qualquer, isso aqui é verdade, é uma verdade de Deus, da palavra de Deus. Se você não acredita nisso aqui, joga fora a sua Bíblia, dá para alguém, mas isso aqui é verdade. Se você não acredita nisso, então nada do que você leu até agora é verdade. Gênesis não é verdade, Jesus nunca veio ao mundo, Jesus não ressuscitou, então nada é verdade. Se você crê na palavra de Deus, você tem que crer também nesse texto aqui. Então essas são as ênfases após a medição do santuário e do altar, o ministério das duas testemunhas, a morte, ressurreição e ascensão das duas testemunhas, e também o segundo ai e a sétima trombeta. Deus abençoe os irmãos. Não esqueçam dos seus familiares, dos seus amigos, daqueles que estão sem Jesus, porque tudo isso aqui é muito verdadeiro, tá bom? Vamos orar. Senhor, o teu poder é tão grande e nós não somos consumidos por causa da tua misericórdia. Nós agradecemos por Jesus Cristo que nos cobriu com o sangue dele, nos protegendo. Mas, ó Pai, sabemos que a tua ira é verdadeira e ela já está nesse mundo sobre todos os pecadores. Nós pedimos a Deus que os pecadores que ainda têm tempo para fazer isso, que eles aceitem a tua palavra, a salvação em Jesus, para que eles fujam da ira vindoura, da ira que virá com toda a força. Agradecemos pela tua palavra, pela advertência, e ajuda-nos a buscar a santidade enquanto aguardamos a bendita esperança. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.